tudo sobre anúncios online. Qual o melhor momento de começar a anunciar online e que cuidados que a gente tem que ter antes de anunciar. Esse é o tema do Café com Insights de hoje. Um conteúdo gratuito que eu compartilho aqui nas manhãs, durante a semana, para tornar o nosso dia melhor, mais produtivo e o nosso negócio mais estruturado, mais profissionalizado, para que a gente se veja, se enxergue, se posicione e haja como empresários de eventos, como empresários de festas e eventos. Esse é o meu público aqui, essa é a minha audiência, São empresários de festas e eventos que eu ajudo diariamente a terem negócios lucrativos e serem melhor remunerados pelo seu trabalho. Então, o Café com Insight é um momento que a gente compartilha de manhã uma ideia, um conceito, um insight para melhorar os nossos negócios. Bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo, E bom dia também para quem está assistindo esse conteúdo em algum outro momento. Depois, esse material não está ficando salvo aqui no Instagram, ele vai ser exclusivo depois dos nossos alunos e mentorados. Então, se você ainda não é nossa aluna nem mentorada, por favor, seja, depois você vai ter acesso a esse material para assistir quando e quantas vezes quiser, E se você já é aluna, fique em paz, fique aqui comigo, interaja aqui comigo, fale aqui comigo no chat, tire as suas dúvidas, sobre anúncios online e depois esse material vai ficar disponível, então, lá na nossa plataforma, tá bom? Bora lá, gente, então, porque aqui eu não enrolo pro conteúdo e vocês sabem disso. Peguem esse aviãozinho e compartilhe com mais gente. Fala, o conteúdo tá começando, Essa semana eu tô fazendo uma série com conteúdo temático, digamos assim. Na segunda-feira eu falei de como você constrói a sua marca na internet além do Instagram, E falei de todos os meios online que você pode e deve ter, Dei até algumas orientações bem práticas para negócios locais e tudo mais. Ontem eu falei de conteúdo, Como elaborar o melhor conteúdo para redes sociais e dei ideia lá de 10 tipos de conteúdo além do seu próprio trabalho. Lembrando que o seu trabalho é o principal que a gente deve mostrar. Todos os outros tipos de conteúdo que eu falei ontem, eles são conteúdos de conexão, Para quê? Para aumentar a sua conexão com a sua potencial cliente, para você estabelecer uma relação de credibilidade, uma relação de confiança e que então desperte nela o desejo de entrar em contato com você, de te contratar e tudo mais, certo? Então vamos lá. Hoje então eu vou falar de anúncio. Na terça eu falei dos melhores meios online, na quarta eu falei que tipo de conteúdo e hoje eu vou falar de anúncio. Observa que tem um porquê, Gente, bom dia para quem tá chegando agora. Quem é aluna da Vivi, faz favor, hashtag aluna da Vivi, E hashtag mentorada da Vivi, para eu saber que vocês estão aqui, gente, porque daí no chat chama mais atenção aqui, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vai perguntando aqui no chat, tá? Eu tô deixando o chat liberado para vocês interagirem comigo. Então, olha só, observem que nessa minha série de conteúdos sobre meios online, não é só rede social que eu tô falando essa semana, observe que tem uma sequência lógica, Primeiro eu falei quais os meios de contato você deve estar para promover a sua marca nos meios online. Ontem eu falei sobre conteúdo e somente hoje eu tô falando de anúncio. Por quê, gente? Existe esse preparo. Tem muita gente que faz anúncio ali no botão impulsionar aqui, do Instagram, sem estratégia, sem pensar no público, sem pensar na região geográfica, sem pensar em quanto tem de verba de fato para investir. E daí diz, anúncio online não dá resultado, anúncio no Instagram eu faço muita visualização, mas eu não tenho novos seguidores, eu não tenho solicitações de orçamento, eu não tenho mensagem no direct, não tem nada. Então, anúncio online não funciona. Veja, é muito complicado a gente generalizar dessa forma quando a gente não se planeja para tal ação, Então, assim como um evento que vocês executam requer planejamento, requer entender o público daquele evento, requer entender os desejos daquele cliente e tudo mais, quando a gente fala de fazer qualquer tipo de ação de comunicação, de anúncio, de divulgação, enfim, também requer
todo esse tipo de preparo, esse tipo de planejamento, tá? Então considere que os Cafés com Insights de terça e quarta, ele fez parte de um planejamento, entende? Para que a gente chegue no dia que a gente vai falar de anúncio. Tem muita gente querendo fazer anúncio sem ter esse planejamento prévio, né? Então, cuidado com isso, ok? Então, dito isso, vamos lá na parte prática para falar de anúncio. Veja, eu vou falar de anúncio no Instagram, tá? Por que eu vou falar de anúncio no Instagram? Na verdade, quando a gente fala de anúncio no Instagram, a gente tá falando de anúncio na Meta, né? E a Meta, a gente tá falando de Instagram, Facebook e WhatsApp. Mas eu vejo que para o setor de festas, e até pela facilidade de mexer, o Instagram é o meio, é o veículo de maior facilidade para você começar a anunciar sozinha, se você não tiver ninguém te ajudando nessa missão, se você não tiver uma agência, um gestor de tráfego e tal, para te ajudar nessa missão, tá, gente? Gestor de tráfego, inclusive, trafegou, tá? Não é tráfico, é trafegou. Gestor de tráfego, inclusive, é o profissional que cuida, que gerencia as estratégias e a execução de anúncios online, tá? Se você já tem uma verba mensal superior a R$ 1.500, R$ 2.000 para investir em anúncio, eu recomendo que você contrate um especialista no assunto, porque ele vai conseguir verificar melhor, ele vai fazer toda a segmentação de público, todo o afunilamento, ele vai cuidar e ele vai olhar isso para você, tá? Se você tem uma verba inferior a R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, aí fica aqui comigo que eu vou te ensinar qual o caminho das pedras inicial para você começar a anunciar. E uma outra observação importante também que eu quero passar para vocês é que vocês não são duas coisas. Vocês não são produtoras de conteúdo e vocês não são gestoras de tráfego, tá? O que eu ensino vocês aqui é o básico, é o conhecimento que vocês têm que ter para produzir conteúdo na sua plataforma. É o conteúdo básico que você tem que ter para começar a anunciar e também para você poder contratar alguém. Então é importante a gente conhecer um pouco do assunto até para poder conversar com alguém que eu quero contratar e pagar por isso, tá? Mas à medida que a sua demanda por conteúdo e por anúncio vai aumentando, eu recomendo fortemente que você contrate um especialista, porque isso não pode roubar o seu tempo enquanto empresária de eventos. O teu foco, o teu tempo, a sua prioridade tem que ser o quê? Atender cliente, enviar orçamento, criar projeto, entregar evento, tá? Não pode ser ficar o dia inteiro criando arte no Canva, pelo amor de Deus, ok? Então, eu recomendo fortemente que se você já tiver uma demanda forte, né, que você, então, contrate um especialista. Então, mas eu vou ensinar para vocês o beabá para vocês iniciarem esse processo. Espero que em breve vocês tenham uma verba mais alta e contrate alguém para fazer isso por vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai chover no molhado, mas marketing começa entendendo o público que você quer atingir. Porque, gente, muda tudo o anúncio dependendo do público. Quem que você quer atingir? É noivo? Pois bem, esse é um público que requer um tipo de conteúdo. Você quer atingir mais empresa para evento corporativo? É outro público, outro tipo de conteúdo, outra estratégia. Você quer atingir mães? Então, outro tipo de público, outra estratégia. Então, a primeira coisa é que público que eu quero atingir. Vivi, eu quero atingir todo mundo. Então, mas daí quando a gente atinge todo mundo, a gente não atinge ninguém, né? Tanto que na quarta-feira que vem eu vou dar uma aula numa comunidade de empreendedoras exatamente sobre marketing de nicho, né? É importante você segmentar, é importante você escolher. Mas Vivi, eu de fato atendo noivos, famílias, tarará, né? Porque eles vão ficando comigo. São noivos que fazem o casamento, depois quando engravida eu faço o chá revelação, depois eu faço o chá de bebê, depois eu vou fazer o aniversário de 1 ano. E tem várias famílias assim nesse sentido, que eu faço festas para a família. Tudo bem, mas é importante que cada anúncio tenha um objetivo de público claro. Exemplo, se você vai divulgar uma imagem, uma foto de uma festa infantil, você tem que direcionar aquele anúncio para público maternidade. Se você está fazendo casamento, você tem que direcionar, né? Se o seu conteúdo é para noivos, o teu público tem que ser noivos.
Então é importante que você faça uma segmentação de público a cada tipo de anúncio que você for fazer. Então a primeira coisa é qual que é o meu público-alvo, tá? Importante também, gente, antes até eu falei de meios online, eu falei de conteúdo, mas tem um outro detalhe que é importante eu falar também, que antes de você começar a anunciar, você precisa obrigatoriamente estar com a casa arrumada. Quando a gente vai fazer anúncio online, a gente vai receber um monte de visita na nossa casa. E é um monte de gente que nunca veio na nossa casa antes, né? São pessoas de fato desconhecidas, que eu tenho uma ideia do perfil que eu quero que venha, não quero colocar qualquer um na minha casa não, eu quero colocar um público selecionado, certo? Então é por isso que eu vou segmentar o meu anúncio e tal, legal, mas eu tenho que estar com a minha casa arrumada para eu receber bem essas pessoas que nunca me viram, nunca me conheceram, não sabem o que eu faço ainda. Então, casa arrumada, quando eu falo de meios online, o que é, gente? Um feed bonito, um feed organizado, imagens bonitas, bem cortadinhas, sabe? Tem alguns feeds que às vezes eu entro e falo, ai gente, só um cortezinho na foto já centralizaria melhor o teu produto, o teu serviço e valorizaria mais o seu produto, sabe? Então assim, corte bem feito, ajusta o brilho às vezes da foto, não é para fazer um Photoshop, sabe? Não é isso, mas de repente fazer alguns ajustes para quê? Para o teu feed ficar mais bonito. Ordena melhor as fotos em relação às cores. Faça uma sequência de posts de uma mesma foto, de uma mesma festa, de um mesmo evento, porque teu feed vai ficar mais harmonioso, mais bonito. Capricha nas legendas, contando história. Eu já falei isso das outras lives dessa semana, né? Contando história. Coloca uma chamada pra ação. Diz para orçamentos, me manda um direct. Para orçamentos, clique no link da bio e me manda um WhatsApp. Então, sempre trabalhando essa chamada pra ação, né? Outra coisa também que é estar com a casa bem em ordem. Deixar os destaques bem organizados lá, sabe? Com os seus principais projetos. Não precisa, nem tudo que você faz precisa postar, mas os melhores projetos precisam estar no destaque. Então, coloca lá no destaque. Uma bio bem escrita. Sua bio é seu cartão de visita. Tá claro o que você faz? Tá claro de que forma que você ajuda aquele público? Tenha uma bio bem escrita com um link. Apenas um link. Ou pro seu WhatsApp, ou pro teu site, enfim, pro melhor ponto de contato que você pode atender essas pessoas, tá? Então, olha só. Dito isso, casa em ordem, aí sim a gente vai partir para o anúncio propriamente dito, né? Então, como eu tava dizendo, definir qual o público que você quer atingir com aquele anúncio, né? Verificar qual que é o conteúdo que você vai expor, né? Então, se é uma festa, se é um público infantil, se você quer atingir mães, que seja o seu melhor projeto, o mais bonito para crianças, né? De primeira infância, segunda infância, coisa e tal. Escolha o anúncio. Aí, sempre me pedem, Vivi, mas como que eu escolho? Uma dica que eu dou, uma orientação que eu dou, é eventualmente você escolher aquele conteúdo que já rodou bem no orgânico. O que é um conteúdo que rodou bem no orgânico? Que alcançou bastante gente, que teve bastante curtida, que teve bastante comentário, que bastante gente, por causa daquela foto, entrou em contato com você e pediu um orçamento. Então, via de regra, um anúncio que vai bem no orgânico, né, um conteúdo que vai bem no orgânico, tende a ser um bom anúncio. Tende a ser. Por que tende a ser? Porque às vezes, gente, o conteúdo que recebeu muita curtida, não necessariamente ele é o melhor conteúdo ou ele é o conteúdo que vai te trazer cliente. Exemplo, um conteúdo que eu tenho aqui que faz muito sucesso são frases inspiracionais, sabe? Porque vocês compartilham, vocês comentam, vocês colocam nos stories de vocês. É super legal. Mas não é o tipo de conteúdo, por exemplo, que vai atrair mais pessoas para minha empresa. Não necessariamente é a pessoa que vai se tornar minha aluna, que vai se tornar minha mentorada. Que tipo de conteúdo que vai atrair pessoas para minha escola, para minha mentoria? São anúncios mais direto ao ponto, do tipo, você quer melhorar seus resultados? Entre em contato comigo no direct, conversa comigo. Dependendo do perfil, a gente vai marcar uma sessão estratégica e eu vou falar da mentoria para ela. E esse conteúdo que eu anuncio
muitas vezes no orgânico ele vai bem mal. Ele não é nem comparável a outros conteúdos mais virais, mais compartilháveis. Entende? Então, uma orientação que eu dou é essa questão do se foi bem no orgânico, tende a ser um bom anúncio, mas não necessariamente nessa ordem. Por isso que é legal você ter um olhar mais crítico para o tipo de conteúdo que você vai anunciar, tá bom? Então, defina o conteúdo. Aí você vai, então, anunciar. Você tem duas formas hoje de anunciar na Meta. Ou você pode usar o botão impulsionar, que é o boost, né, em inglês, ou impulsionar em português, diretamente no aplicativo do teu celular ou no computador, né? Recentemente, a Meta anunciou que vai, para todos os anúncios realizados no aplicativo do celular de iPhone, vai cobrar 30% a mais do valor anunciado, porque a Apple está exigindo isso, tá? A Apple quer ser remunerada em 30%. Então, a meta, então se a gente anunciar lá R$1.000 por mês, eles vão cobrar 1.300 da gente. Então, se você for usar o botão impulsionar, que é a maneira mais simples de você anunciar, você vai, se você tem iPhone, você vai anunciar pelo seu computador. Combinado? Não vai anunciar direto do celular, porque a partir da semana que vem você já vai passar a pagar essa taxa dos 30%. Então, o jeito mais simples de você começar a anunciar é através do botão impulsionar, que eu recomendo então que você faça através do computador. Então, como que funciona? Você escolheu lá, né, o post que você vai anunciar. Eu tô até abrindo aqui o meu para ensinar vocês, ó. Então, você vai clicar lá no botão impulsionar. Quando você clica no botão impulsionar, vai abrir uma tela para você de configuração. Nessa tela de configuração, você vai selecionar o teu objetivo. Você quer ter mais visita no seu perfil e conquistar mais seguidores? Você quer mandar mais pessoas para o seu site? Ou você quer receber mais mensagens no seu direct? São 3 objetivos diferentes. Na minha experiência, no meu perfil aqui, atrair mais pessoas para o meu perfil me dá mais resultado. Mas é algo que você tem que testar para o seu perfil, tá bom? Porque cada empresa tem uma realidade diferente. Então, primeira coisa, você vai selecionar o seu objetivo. Aí, você vai selecionar qual que é o seu público. E aí, eu recomendo que você trabalhe com poucas variações. Então, exemplo, se você tem uma loja de locação, um negócio local na tua cidade, foca na tua cidade e região, por exemplo, mais umas 2 ou 3 cidades próximas que você atenda, tá? Então, coloque lá o público geograficamente localizado. Se seu público são mães, você vai pegar lá qual que é a faixa etária prioritária que você atende de mães de crianças até 7 anos de idade. Bom, prioritariamente de 20 a 35, 40 anos. Então, você vai colocar lá mulheres de 20 a 40 anos da cidade e tal. Então, ele vai te dando a ordem lá e você vai segmentando o teu público. E aí, você escolhe o público que você vai anunciar. E aí, você vai escolher a sua verba. Hoje, essa semana, tá? Porque isso varia de semana para semana. Essa semana, o investimento mínimo diário por anúncio, por conteúdo no Instagram, são R$10. É o mínimo que você tem que investir por dia. Então, gente, é para testar, é um dinheiro que se não der certo, você não vai perder muito, né? E eu recomendo que você comece com pouco mesmo, com R$10 por dia, R$15 por dia por anúncio, tá? A gente aqui já investe mais por dia. Mas para quem tá começando, para quem nunca fez isso antes, eu recomendo que você então comece com um valor bem baixinho, né? Para investimento, 10 a 15 reais. Pronto, escolheu o conteúdo, escolheu o objetivo, escolheu o público, escolheu a verba, o teu anúncio vai para análise. Você vai clicar lá. Daí antes também ele vai perguntar por quantos dias você quer anunciar. Eu recomendo que você anuncie por no mínimo 5 dias, tá bom? Cada anúncio. Por quê? Existe um tempo do Instagram de aprendizagem do teu conteúdo, sabe? Então, no pelo menos 5 dias.
mas diariamente você tem que monitorar isso. Então, escolheu o conteúdo, fez as métricas, clicou em impulsionar, né? Enfim, definiu a verba de 10, 15 reais, clicou em impulsionar. Esse anúncio vai para análise, mas o Instagram fala que em até 24 horas ele te retorna, dizendo se o seu anúncio foi aprovado ou não. Mas aqui pra gente, a aprovação tem sido em minutos, tá? Bem menos de 1 hora. Eles já estão aprovando, tá? Bem rapidinho, tá? O que muda o valor? Excelente pergunta. O que muda o valor, né? Muda o alcance. Não é a quantidade de vezes, é a quantidade de pessoas para as quais o seu anúncio vai ser mostrado. É o alcance de contas. Inclusive, na hora que você vai fazer essa configuração, o Instagram já te mostra, olha, 10 reais por dia vai atingir, na sua região, vai atingir, sei lá, 20 mil pessoas. Se você aumenta a sua verba lá para 15 reais, vai atingir 30 mil pessoas. E assim sucessivamente, tá? Então, o que muda é exatamente o número de pessoas que você vai alcançar. Como que põe o dinheiro lá? É só você configurar o seu cartão de crédito, tá? Se você nunca anunciou antes, vai chegar o momento que ele vai falar qual que é o meio de pagamento. Existem duas formas para pagamento. Ou você coloca um crédito, você paga antes, você coloca lá 100 reais, 200 reais e você vai usando isso no decorrer do tempo. Ou você coloca seu cartão de crédito e quando ele atinge um valor mínimo lá, ou um teto, dependendo do ponto de vista, ele já vai debitando do seu cartão. Então aqui, por exemplo, cada vez que a gente atinge 400 reais, ele emite uma compra no cartão de crédito da empresa, tá? Então é só você configurar o cartão. Aqui a gente usa cartão de crédito, mas tem gente que prefere usar lançar um crédito na conta. Aí fica a critério de cada um, tá bom? Mas é só configurar, é uma compra normal de cartão de crédito, tá? Então, hoje, essa aprovação tem sido bem rapidinha, tá sendo bem tranquila, e aí o teu anúncio começa a ser mostrado para mais gente. Tem um tipo de público também que o Instagram vai te sugerir, que é o público automático. O que é o público automático? É um público similar a quem já te segue hoje, tá? Mas as minhas experiências com público automático não são boas. De novo, gente, testa, tá? Pra mim pode não funcionar muito bem, pra você pode funcionar. Então você tem tanto a possibilidade de configurar teu público quanto fazer um público automático, tá? O Instagram vai te sugerir, inclusive, que você faça o automático. Testa e vê o que funciona melhor pra você, né? Olha só, fui tentar fazer essa experiência, tá em dólar. Fui me informar e disse que não dá pra mudar. Há quem diga que quando você configura a sua conta, você não consegue mudar a moeda, tá? Lá, eu prefiro emitir boleto. Exato. O Instagram, né, a Meta te dá várias alternativas e você escolhe o meio de pagamento que você prefere adotar, sem problema nenhum. Então, aí você teria que fazer uma nova conta de anúncio, né? Mas também é bem tranquilo, é só você entrar ali na Meta, no gerenciador e você cria uma nova conta de anúncio. A gente tem algumas aqui. Inclusive, para quem anuncia bastante, não é o caso da maioria aqui, mas quem anuncia bastante, eles até recomendam que você tenha mais de uma conta mesmo, de anúncio configurada. Porque não é raro a Meta bloquear a conta de anúncio, viu, gente? Por qual razão? Ninguém entende. Então, às vezes, se você tá no meio de um negócio muito importante para você, não é o caso de vocês que trabalham com eventos. Mas quem trabalha, por exemplo, no digital, às vezes está no meio de uma campanha muito importante. E os anúncios não podem parar de anunciar. Então, se o Facebook faz algum tipo de bloqueio, você tem uma outra conta para resolver isso, né? Então, sim, você pode ter diferentes contas. E daí, quando você configura a conta, você coloca a moeda em reais, tá? Bom, anunciou, o anúncio começou a se espalhar, bacana, tem que monitorar, né? Todo dia você tem que entrar nas estatísticas dos seus anúncios e olhar que anúncio que vai bem, que anúncio que vai mal. A gente aqui hoje, a gente tá acho que com 4 anúncios, 4 conteúdos diferentes sendo anunciado. Todo dia a gente tem que entrar para ver se tá indo bem, se tá indo mal. Se tá indo mal, o que a gente faz? Suspende. Se tá indo bem, o que a gente faz? Põe mais dinheiro, né? E outra coisa também que você tem que ter... o que tem mais retorno numa publicação de Reels. Aí vai de cada um também, tá? É outra coisa que tem que testar. Tem perfil que tem público que consome mais Reels, mais conteúdo em vídeo.
Tem público que responde melhor a conteúdo estático ou a carrossel. Gente, testa. Não tem mágica, tá? Não tem segredo, não tem outro caminho se não testar. Até os maiores gestores de tráfego, Pedro Sobral, que a gente é aluno, por exemplo, né? Tem o Thiago Tesma e tal, eles mesmos fazem. E se você... Eles falam e fazem. Se você começar a seguir qualquer gestor de tráfego, você vai ver que os anúncios deles vão começar a perseguir vocês. E nesse processo de anúncio que você vai ser impactada, você vai ver que você vai ser impactado o dia inteiro com diferentes tipos de anúncio. Vai ter vídeo, vai ter estático, vai ter carrossel, vai ter anúncio no story, vai ter anúncio no feed. Eles exploram diferentes formatos. Mesmo porque tem gente que prefere consumir um conteúdo em vídeo e tem gente que prefere consumir um conteúdo estático. Então é legal você ter os dois, porque você atinge os dois tipos de público, você entende? Então, aí você vai monitorar as métricas. Anúncio que vai bem, põe mais dinheiro. Anúncio que vai mal, você tira, né? E é importante que você monitore as métricas numa planilha, né? Então eu tenho isso hoje tudo planilhado. Eu sei o conteúdo que foi bem, o conteúdo que foi mal, eu sei tudo. E daí eu sei o anúncio que me trouxe seguidor mais barato, eu sei o anúncio que me trouxe mais visibilidade, o anúncio que gerou mais compartilhamento, porque eu monitoro as métricas, tá? E se isso não pode tomar muito seu tempo. O dia que isso tomar muito seu tempo, aí é a hora de você contratar alguém para cuidar disso para você, tá? Então, olha só. Muitas contas que me seguem são de outros profissionais da mesma área. É o meu caso também. Então, por isso que o público automático para mim não funciona. Porque ele acaba atraindo mais gente que faz a mesma coisa que eu. Então, pra mim, não faz sentido o público automático, entende? É exatamente por isso. Então, quando você tem um público que faz a mesma coisa que você, seu concorrente, te segue, não vai colocar público automático. Por quê? O Instagram, ele vai mostrar pra mais gente que faz a mesma coisa que você. Ele vai mostrar mais pra sua concorrência do que pro seu potencial cliente. Por isso que eu não gosto do público automático do Instagram. Pra mim, não funciona. Isso não quer dizer que não vai funcionar pra vocês, tá? Tem que testar, certo? Agora, você fala, não, Vi, meu público é altamente selecionado, eu não tenho muitos seguidores, mas quem me segue tá comigo. Quem me segue é meu cliente. Aí, beleza. Aí, se você fizer automático, o Instagram vai procurar pessoas similares a quem já te segue pra mostrar aquele anúncio. Certo, gente? Então, hoje eu dei pra vocês um overview, né, de anúncios online, quando começar a anunciar. Então, a tua casa tem que estar em ordem, tudo direitinho, e de que forma que você pode fazer por você mesma, tá? Esse é o início do processo. Mas é importante lembrar que tem gente que fala assim, você tem que entender de gerenciador de anúncio. Porque eu mostrei um guia prático aqui hoje pra vocês de como você anuncia direto no Instagram pelo botão impulsionar, através do navegador do computador, né? Que eu recomendo principalmente para quem tem iPhone para não pagar aquela taxa alta. Mas existe uma outra maneira de anunciar também, que é através do gerenciador de anúncio. O gerenciador de anúncio, ele é muito mais rico de opções. Você consegue segmentar melhor, você consegue falar, eu quero que esse anúncio só apareça no Story, eu quero que esse anúncio só apareça no feed. Quando você configura isso pelo botão impulsionar, você não tem essa variedade de escolhas, entende? Só que quando você vai para o gerenciador de anúncios, você tem muita escolha. E tem algumas coisas lá, por exemplo, enquanto aqui no botão impulsionar você tem 3 tipos de objetivos de campanha, lá no gerenciador você tem 10. Quando aqui eu falo de segmentação de público por idade, sexo, região geográfica, lá você tem uma infinidade por interesse, por... E às vezes, gente, quando a gente tem muita escolha e tem muitas possibilidades de fazer as coisas acontecerem, a gente se perde. E daí vai mais tempo. E depois para você monitorar a campanha também dá mais trabalho. Então tem gente que defende a ideia assim, você tem que ir lá no gerenciador de anúncio e aprender a mexer nele. Olha, se você tiver com bastante tempo para isso, se você gostar disso, se você levar jeito para essa parte técnica, maravilha! Vai e aprende a mexer no gerenciador de anúncio. Agora, se sua vida é muito corrida, se você tem muito evento para entregar, muito cliente para atender, por favor, gente, vai vender, não vai ficar olhando o gerenciador de anúncio. Aí contrata alguém para cuidar disso para você, entendeu? Tanto que dentro do curso
do Excelência em Festas, eu tenho um módulo só de marketing digital, onde eu falo de todos os meios online e coisa e tal. E daí às vezes me perguntam, você ensina a mexer no gerenciador de anúncio lá da Meta? Não, eu não ensino. Por que eu não ensino? Primeiro, que vocês são profissionais de eventos, não são profissionais de anúncio, certo? Quando você tiver demanda para isso, você vai contratar um especialista para cuidar disso para você. E eu quero que você foque naquilo que você é boa, que é empresária de eventos. Você não é gestora de tráfego, você não tem que ficar olhando para isso, né? E tem uma outra razão também, que o gerenciador de anúncio, ele muda toda semana. Então, se eu fosse ter um curso de tráfego de anúncio, eu teria que ter um curso só disso. Por quê? Aí eu teria que atualizar esse curso toda semana, toda quinzena. Porque toda semana a Meta ou tá inserindo uma nova funcionalidade, ou tá tirando outra, ou tá mudando a ordem das coisas, tá mudando o lugar das coisas. Isso dificulta muito quem quer fazer, a empresária ou o empresário que quer fazer isso por conta, entende? Então, eu não tenho aula de gerenciador de propósito. Para quê? Para que você contrate um especialista na área para mexer nisso para você, certo? Então, essa é a intenção. Mas eu entendo que é importante você ter uma noção da importância do anúncio, o que você tem que fazer e tudo mais, e como que você pode iniciar nesse mundo, que é através, então, do botão impulsionar através do computador com essas configurações que eu ensinei para vocês hoje. Certo? Combinado, gente? Olha só, uma série de Cafés com Insight entregue, tem uma reunião começando, que deveria ter começado há 5 minutos atrás. Então, eu vou lá, vamos começar o nosso dia, que ele seja abençoado, cheio de novos contratos fechados, tá? E semana que vem eu volto com mais Cafés com Insight. Combinado, gente? Um ótimo final de semana. Se for de descanso, bom descanso. Se for de trabalho, bom trabalho. Que os eventos sejam lindos, que eles sejam perfeitos, que os clientes fiquem felizes e realizados com vocês, tá bom? Beijo grande. Se você precisar de ajuda no seu negócio, é muito simples. É só você me mandar um direct que a gente conversa. Beijo, gente. Até semana que vem.